quando começar esses últimos 7 anos, vai aparecer uma pessoa poderosíssima aqui na terra. Ele é o anticristo, a besta. Ele vai, no começo dos 7 anos, firmar um acordo. Todos esses acordos que estão aparecendo hoje estão apontando para aquele acordo final que vai haver. Ele vai firmar um acordo com Israel. E pelo fato de ele ser muito poderoso, nós vamos explicar daqui a pouquinho por que ele é tão poderoso. Todos vão obedecê-lo. Todos vão obedecer-lhe. E ele vai trazer ordem, vai trazer paz para o mundo, vai trazer um falso senso de segurança para o mundo. E todo mundo vai idolatrá-lo, todo mundo vai elevá-lo ao máximo. E os filhos de Israel, quer dizer, Israel, o país de Israel, também terá medo desse homem poderoso e vai concordar em firmar esse acordo. Mas tem uma coisa boa, com esse acordo vai haver paz, não vai ter mais guerra. Daí o povo de Israel, a nação de Israel vai poder reconstruir seu templo e vai restaurar todas aqueles sacrifícios, todas aquelas coisas que havia no Antigo Testamento. E eles vão ficar bastante contentes. Mas o que vai acontecer? Bem na metade desta semana, na metade dos últimos 7 anos, uns 3 anos e meio, o anticristo vai romper esse acordo. E vai entrar em Jerusalém e vai pôr a sua imagem, a imagem da besta, no templo. E vai começar a perseguir os judeus e vai perseguir os cristãos. Então, é esse meio tempo, essa metade que para nós é crucial, porque é um pouquinho antes desses últimos 3 anos e meio, num período assim que a gente não sabe, de penumbra, é que vai haver o arrebatamento, para nós escaparmos da grande tribulação. E só os vencedores serão arrebatados. A grande maioria da igreja permanece. Existem escolas diferentes, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Mas essa é a nossa teologia e nós temos convicção dela. Nós estudamos muito, nós nos baseamos em ensinamentos, né, do irmão Watchman Nee, do irmão Witness Lee, do irmão Don Yulan. Nós temos realmente convicção de que o que nós cremos com respeito à escatologia tem um fundamento sólido bíblico. Não estamos aqui para discutir com ninguém, nem queremos discutir com ninguém. Todos que me ouvem têm direito de discordar e assim por diante. Mas essa é a teologia escatológica que nós temos na vida da igreja. Todos têm direito de discordar, têm os seus pontos de vista e assim por diante. Existe hoje no meio cristão 3 principais escolas, né, de ensinamento sobre a vinda do Senhor. São a escola pré-tribulacionismo, tá? E um dos principais irmãos, né, servos de Deus que defenderam essa escola foi o John Nelson Darby, dos Irmãos Unidos. E também tem a escola pós-tribulação, que foi defendido pelo Benjamin Newton, também entre os Irmãos Unidos. E por causa dessas diferentes doutrinas, houve divisão depois, mais tarde. Por outra razão, mas mais tarde, mas foi iniciado por isso. Mas houve divisão entre os Irmãos Unidos. Eu quero esclarecer, queridos irmãos, né, que se for olhar os versículos daqueles que defendem a pré-tribulação. O que é pré-tribulação? É que todos vão ser arrebatados antes dos 7 anos. Tá? Todos cristãos. Então essa é a escola pré-tribulação. A escola pós-tribulação é que todo mundo vai ser arrebatado só depois. Os crentes vão arrebatar só depois da grande tribulação. Tá? E para muitos que falam de escatologia, a grande tribulação são 7 anos. Mas de acordo com o que nós vemos na Bíblia, está muito claro, são 3 anos e meio. A Bíblia fala, é na metade da semana. A Bíblia fala, 2 tempos e metade de um tempo, são 3 anos e meio. A Bíblia fala 1260 dias, são 3 anos e meio. E a Bíblia fala 42 meses, são 3 anos e meio. Se for olhar os versículos usados pela escola pré-tribulacionista e a escola pós-tribulacionista, os versículos apresentados
pela escola pós-tribulacionista tem muito mais base. Muito mais base. Então, é muito mais forte esse conceito, essa escola do pós-tribulacionismo. Na verdade, até o século XVIII, até o século XIX, na verdade, começo do século XIX, só havia a escola pós-tribulacionista. Essa ideia do pré-tribulacionismo, tá, de que todos os crentes cristãos vão ser arrebatados antes dos 7 anos, só veio no começo do século XIX. Tá? E os pontos, os versículos apresentados não têm muita força. E nós, em que nós cremos? Eu vou dizer uma coisa, irmãos, por isso que eu preciso louvar o Senhor. Nós não somos nem pré-tribulacionistas, nem pós-tribulacionistas. Nós somos pela Bíblia. Nós somos pela Bíblia. Nós somos pela parousia completa do Senhor. Nós somos pelo quadro completo, quadro detalhado. E tem alguns grandes mestres, como George Pember, que viveu do ano de 1837 até 1910, e também aqueles que o seguiram, Robert Govet, tá? e também no ano de 1803 até 1901, e quando ele morreu em 1901, daí o David Penton, são todos grandes mestres, assumiu, tá? Eles escreveram livros muito famosos. Por exemplo, o Pember, né, escreveu as eras mais remotas da Terra, que muitos de nós já lemos. Então, eles oferecem um quadro bastante completo. E claro, irmãos, com a revelação que o Senhor nos deu nesse último século, irmãos, último século, nós temos mais de um século de história já. Um século de história. Nós não aparecemos ontem, do nada. O Senhor deu para nós 100 anos de história já, buscando o Senhor, e o Senhor nos mostrou muita coisa. Então, nós temos hoje uma ideia completa, e é essa visão completa que nós estamos dando para os irmãos. Louvado seja o Senhor. Claro, irmãos, por causa do tempo, nós não temos como entrar em muitos detalhes, mas nós temos os livros. Por isso que os livros são tão importantes. Vocês podem ler os livros que nós recomendamos. A editora Árvore da Vida tem uma série de livros, um bom número de livros sobre a vinda do Senhor. Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos, nosso encargo não é discutir doutrinas escatológicas, isso e aquilo. Também ninguém pode ter certeza de certas coisas. Então não estamos aqui para discutir. Não vale a pena discutir doutrinas. São doutrinas que dividem a igreja, que dividiram a igreja. Doutrina sobre o batismo, doutrina sobre a mesa do Senhor, doutrina sobre o arrebatamento, só serve para dividir. Não. Uma coisa é certa, nós estamos falando isso não para discutir doutrinas. Nós estamos apresentando, já que estamos em 2 Tessalonicenses e 1 Tessalonicenses, e nesses livros aparecem, aí eu vou explicar, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o que tem lá é o arrebatamento depois da grande tribulação, tá? Depois, quando soar a última trombeta, então todos serão arrebatados, os mortos primeiro, depois os vivos. Mas nós temos um monte de versículos que nos falam de vigiar e orar, porque se for depois da grande tribulação, todo mundo já sabe a hora. Quando aparecer o anticristo, todo mundo já pode contar no relógio, são 3 anos e meio. Então todo mundo já sabe quando Cristo vai voltar publicamente, mas é a vinda secreta dele, na metade dos 7 anos, para arrebatar os vencedores, que ninguém sabe, que ele virá como ladrão na noite. Ele virá como ladrão na noite, não vai haver trombeta, não vai haver nada. Ele vai vir como ladrão na noite. Ele virá como uma estrela da manhã. Ele virá como um noivo para buscar a sua noiva de uma maneira secreta, tá? Então, louvado seja o Senhor. Daí, esses itens, irmãos, que nós estamos mencionando, é para os irmãos saberem de que estamos falando. E Paulo não teve tempo de explicar isso para os Tessalonicenses. Então, vamos continuar, irmãos. No versículo 2, Paulo fala o seguinte. Paulo fala que ele não queria que os Tessalonicenses fossem influenciados na sua cabeça facilmente. Alguém fala alguma coisa e eles já são influenciados. Também Paulo não queria que eles ficassem alarmados, nem atemorizados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola.
Esse espírito, já explicamos, é um espírito falso, falsas profecias, como se procedesse de nós, tendo, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Daí Paulo explica, não chegou o dia do Senhor ainda. Eu não tive tempo de explicar para vocês, mas ninguém, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não vai acontecer. O dia do Senhor não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. É o desvio. Então hoje há um grande desvio no mundo com respeito à moralidade, com respeito às verdades, e na igreja também está havendo um desvio. Na igreja cristã em geral está havendo um desvio. Estão se acomodando ao que é politicamente correto, aos novos, entre aspas, valores e assim por diante. E poucos se interessam, se preocupam com as verdades fundamentais da Bíblia. Hoje, a igreja evangélica está indo para o lado da motivação, autoajuda, nessa área. Antes que aconteça a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. O que Paulo está dizendo é o seguinte: essa vinda pública do Senhor que eu falei, Paulo está dizendo para ele, só vai vir depois da grande tribulação, depois que o anticristo aparecer. Então Paulo está falando de algo específico, da vinda do Senhor depois da grande tribulação. E esse homem da iniquidade, que é o anticristo, versículo 4, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E Paulo falou no versículo 5, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém. Paulo falou, sabeis. Até hoje nós não sabemos o que o detém. Paulo não especificou. Se ele falou para os Tessalonicenses, mas ele não especificou aqui, para que ele seja revelado somente a ocasião própria. O que é essa ocasião própria? É a grande tribulação. É a grande tribulação. Daí versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. É aqui que nós vamos retomar, onde nós deixamos, onde nós paramos da última vez. O mistério da iniquidade já opera. Existe algo misterioso, irmãos. Algo misterioso, algo que não se vê, que ninguém nota, mas está operando nos bastidores, tá? É algo oculto e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, nós não sabemos o que o detém, mas podemos ter alguma ideia. Eu falei na mensagem 10 o que eu sinto que pode ser, não que seguramente seja. Tem gente que fala que é a Bíblia, que a Bíblia vai ser tirada. Acho isso impossível, a Bíblia ser tirada. Os comunistas na China tentaram tirar a Bíblia dos cristãos, queimaram, inclusive, né, pessoas conhecidas nossas foram torturadas, tudo para entregar suas Bíblias. Não conseguiram. Então, hoje a Bíblia tem a Bíblia digital, né? Outros falaram que é a igreja, que quando a igreja for arrebatada, então daí, mas nós vimos que a maior parte da igreja vai ficar. Então não é a igreja que impede que o anticristo venha. Eu sinto, queridos irmãos, é o efeito da palavra de Deus, é a credibilidade que as pessoas dão para a palavra de Deus.